Bom, queridos, a gente falando sobre família, né? É na família que Deus vai estabelecer aí os relacionamentos, né? Assim, essas famílias, assim, às vezes tão complicadas, né? Mas eu digo, eu como pastor pregando um dia, que nós não nascemos na família errada. Nós nascemos na família certa. Porque nós temos um Deus que é soberano e que Ele sabe de todas as coisas. E às vezes a gente acha que a gente nasceu na família errada, não. Era essa família mesmo que você tinha que nascer. E através dessa família Deus vai aperfeiçoando os relacionamentos, né? Deus vai trabalhando, né, no nosso caráter, na nossa maneira de ser. E eu sei que Deus, assim, o desejo maior de Deus no início é a família. Sempre foi a família, sempre teve no coração de Deus, né? E por isso elas são tão atacadas. E por isso que eu falo que Jesus está voltando. E Deus, como ele teve esse desejo, Ele cria, né? A gente vai entrar aí na doutrina da criação, né? Deus cria, não porque Ele tem como o pensamento grego, né? Não porque Ele tem necessidade. Ele precisa, não. É porque aprove Ele, né? Criar todas as coisas, né? Aprove esse Deus soberano, eterno, né? Criar todas as coisas. E eu coloquei aqui alguns versículos, né? É interessante a gente ver aqui que Agostinho ele fala que Deus, Ele criou todas as coisas de modo voluntário e de modo proposital. Ele quis criar você. Olha que coisa tremenda, né? E eu coloquei aqui porque eu gosto muito da tradução quando eu estou estudando, da NVI, né? Apesar que a minha não é, então eu escrevi aqui, mas quem quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade, Isaías 40, 26. Eu gosto muito da tradução da NVI, que tem uma forma, né, bem direta, mas simples. Apesar que a minha não é. A minha é pentecostal, pastor. A Bíblia de fogo. Revista e corrigida. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo seu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo 92, eu também coloquei aqui, quem quiser pode acompanhar. Antes de nascerem os montes e de criares a terra, de eternidade a eternidade tu és. Eu coloquei mais um aqui, porque é tanto versículo, gente, que você fica assim maravilhado. Isso vai fortalecendo a nossa fé também, à medida que você vai lendo, né? Deus vai falando com a gente, né? Que isso aqui já é o Deus vivo falando com cada um de nós. Salmo 33, 9. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz as palavras das nações, frustra os propósitos dos povos. Louvado seja Deus. Isaías 66, 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Aleluia. E a gente vê aqui, gente, que é através dos atos e das palavras deste Deus que Ele vai se revelando. E essa revelação, a revelação da palavra, a revelação da criação, de como Ele fez, né, de tudo que existe, vai constituir a base da nossa fé. A nossa fé não é algo cego, né? Não é. Calvino ele fala, né, que a fé ela é atrelada ao conhecimento.
Né? Então é importante nós conhecermos, não é algo assim, não é. É algo pautado naquilo que o Senhor tem revelado para cada um de nós. Amém? E é na constância dessa palavra criadora e mantenedora de todas as coisas, por essa estabilidade da criação, né? Que a gente sabe que o sol não vai cair na nossa cabeça, as estrelas, né? Nada, é tudo assim perfeito, né? O universo, ele é perfeito. Então, por causa dessa estabilidade da criação que Deus fez, vai se fundar a confiabilidade das promessas. Amém. Por isso você pode confiar. Aleluia. Você pode crer. Amém. Porque esse Deus, ele sustenta Aleluia. todas as coisas com a palavra do seu poder. Louvado seja Deus. Aleluia. Então as obras desse Deus são a garantia das promessas. Em Hebreus 6,13, Deus vai falar, né, quando ele escolhe ali Abraão, ele escolhe, interessante que Deus nos escolhe, não é você que escolheu ele. Né? Aí a gente vai entender, mas por que Deus escolheu fulano e escolheu Beltrano? Vai lá saber? Vou eu queria lá para saber por quê? Por quê? Né? Louvado seja Deus que ele me escolheu. Né? Mas a palavra diz que a gente tem que pregar, porque você não sabe quem vai ser salvo, quem não vai. Então é importante você pregar, é importante você falar da palavra do Evangelho. E aí o que Deus faz? Ele toma a si mesmo como garantia da promessa para Abraão. Quando ele chama Abraão, ele escolhe Abraão. Aí eu imagino assim, né? Que Abraão, ele chega na certeza que existe um Deus que cuida do mundo. Existe um Deus, porque ele cria, ele cuida. Então você pode ter certeza que ele está cuidando de você. Por quê? Porque ele te criou. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós podemos, Yuri, cantar. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha ali, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu creio. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, glória! Aleluia! Deus cuida, Ele cria, por isso Ele cuida, Ele criou você, Ele criou a mim. Por isso Ele cuida de você. Você precisa ter essa convicção, essa certeza que Deus está cuidando, Deus está no controle todo o tempo. Porque Ele criou você, louvado seja Deus. Esse Deus é um ser absoluto, Ele é autoexistente. Ele não precisa de nada. Ele
por si só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele, quando a gente fala de fé, deixa eu beber uma aguinha aqui que a minha amiga trouxe. Quando a gente fala de fé, no linguajar comum, deixa eu ver aqui, pegar minhas colinhas. No linguajar comum, o verbo crer, né? Professor de português ali, tem que tomar cuidado. Tem dois significados no verbo crer, né? Ele pode expressar uma incerteza, né, pastor? Pode expressar. Eu creio que o Brasil vai ganhar segunda-feira, né? Eu creio. Mas é uma incerteza, não sei, né? Lá no fundo eu acho que não, mas eu quero. Mas né? Quem não quer, né? Eu creio. Então isso aí está expressando uma incerteza, não tem certeza. Né? Mas creio, né? Certeza que não, mas não pode ficar falando não, né, gente? Eu creio que amanhã vai chover, por exemplo. Com certeza, pode ser que sim, né? A meteorologia pode errar, e aí, né? E agora, a concepção bíblica de fé não é incerteza. A concepção bíblica de fé é certeza, é confiança, é saber que a coisa vai acontecer. Significa o iceberg. Tem aquela coleção, você não me deu, não, se você deu o Matheus, não me deu. Comprei, porque ele também não empresta, não. Agora também nem vai querer mais, né? Tá longe. Significa literalmente servir de escora. Essa certeza é servir de escora, é sustentar até para. É um alicerce, né? Aqui a fé aqui é para o cristão, assim como aquilo que o alicerce é para uma casa. É um sustento, é uma certeza, é uma convicção. Interessante isso aí que ele fala. Então dá confiança, segurança, permanecer em pé com firmeza. Aleluia. Essa é a fé bíblica, essa é a fé que eu e você precisamos ter. Agora, essa fé também, gente, ela pode caminhar com a dúvida, viu? Ela convive com a dúvida. Ela convive com a dúvida. Às vezes, numa situação de sofrimento, uma situação de espera, né? Uma situação assim que as coisas estão complicadas, né? Eu mesmo tive durante esse mês, né? A gente orando, e aí assim, a questão da ansiedade, a ansiedade é nada. O treino não aconteceu, mas você está lá ansioso, né, Mateus? Mateus não é ansioso, imagina. Aí assim, é nada. E você fica, nossa, e aquilo ali vai te dando uma angústia. Será? Nossa, mas e se? Aí a gente fica trabalhando no nosso coração. E se acontecer? E se? Porque a nossa fé, ela fica complicando com a vida. Mas quando você está alicerçado naquele que pode, nessa soberania desse Deus, né? Quando a fé e a soberania elas se juntam, né? Você tem a convicção que Deus está no controle. Não é você que está no controle, né? Não é você, não sou eu que estamos no controle, mas é aquele que tudo pode, que tudo vê e que fez todas as coisas. É o Deus Todo-Poderoso que sustenta o universo com a palma da mão. Essa certeza que nós temos que ter. Mas é interessante também que tem pessoas, né, falando da questão da dúvida, né, as pessoas às vezes estão na igreja, a gente acha que estão, mas não estão, não se converteram, e aí é esse cuidado que nós temos que ter, porque aí você começa a questionar a Bíblia, né? Ah, mas será que é isso mesmo, pastor? Não sei não, hein? Aí Deus vem falando comigo, né? Essas pessoas começam a adentrar, né? É o liberalismo, né? Começa a adentrar dentro das igrejas e as pessoas começam a mudar a Bíblia. Falar, não é bem assim não.
Não. Aí de acordo com aquilo que elas acham que está correto, né? De acordo com as necessidades delas, não de acordo com aquilo que a Bíblia diz, né? Louvado seja Deus. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Hebreus 11. Vamos lá. Hebreus 11. Hebreus 11, queridos, nós vamos ver aqui. Acharam? Vou esperar, eu vou esperar. Hebreus 11, é interessante, o Lisber ele fala que essa epístola de Paulo, ele fala de fé, é o maior poder do mundo. Nós temos nas mãos o maior poder do mundo, que é a nossa fé, é a nossa confiança. E aí quando a gente vai lendo aqui, o que estava acontecendo? Os leitores dessa epístola, na época, eles estavam tentados voltar para o judaísmo e depositar a confiança deles, não nesse Deus, mas depositar a confiança deles em Moisés. Então, Paulo, né, a gente vai ver aqui, né, eu não vou ler ela toda, mas alguns versículos, né, porque a confiança deles, eles estavam só naquilo que eles viam, né? Não naquilo que, nas realidades invisíveis desse Deus. Aí a gente vê aqui o que é a fé, né? Eu já falei aqui, a fé no linguajar comum, né? É o crer, é o confiar, é estar seguro das coisas que espero, que é a concepção bíblica, né? Você tem que estar seguro. Você tem que ter certeza. Tá, mas então eu tenho certeza, eu vou orar. E quando o pastor Júnior orava e falava sobre oração, que palavra espetacular, pastor. Como aquela palavra falou no meu coração. E aí ele falando, e Deus já tinha me falado o que eu ia falar, né? Hoje. Eu já sabia. Que a questão da oração. E assim, eu vejo como Deus é tremendo. Uma coisa assim, que eu tenho visto aqui na igreja, as pessoas mudando, Josi. Isso é um milagre. Isso é Deus trabalhando, é a palavra surtindo efeito, porque a gente pode falar aqui. E eu quero dizer para vocês que Satanás, ele antes de você chegar aqui, já está aqui, sabia? Sim ou não? Sabe por quê? Porque quem que rouba a palavra? Ele rouba a palavra. Ele quer roubar, né? Aquilo que o Espírito Santo está falando. Não é a minha palavra, mas é a palavra daquele que pode, que vê todas as coisas. O pastor falava ali sobre a questão da oração, né? E que a gente precisa orar, que a gente precisa, né, estar realmente, como aquela palavra falou comigo. E aí eu tenho visto isso aqui na igreja, mudança, né? E tem um pastor nos Estados Unidos, Bill Johnson, ele fala que, para ele, né, que os maiores milagres, que bom quando Deus cura um doente, que bênção, um milagre, né? Quando Deus, um poste que começa a andar, o cego, que bênção, começa a ver, enxergar, que maravilha. Mas ele disse que o maior milagre, e eu concordo com ele, o maior milagre é o milagre que acontece nas nossas famílias, quando Deus resgata, assim como Deus fez com a minha família. Glória a Deus. Que Deus tremendo. E aí assim, tudo para não crer, mas é aquela certeza, é aquela convicção, né, que você tem. Quando você vê um filho voltando, glória a Deus. Né? Quando você vê as coisas, isso é. E eu me lembro, né? Regina acompanhou, né? E é difícil. E eu sempre que eu vou dar a palavra, eu falo sobre isso. O meu pastor falou assim: não, o carro é só um milagre. E eu sei Deus milagre, pastor. E assim, porque o diabo usa
usa até aqueles os seus ele usa. Para falar, não dá, não vai ser. Não vai acontecer. Mas aí a gente ora, né, pastor Júnior? E as coisas começam a acontecer, porque você tem que ter confiança naquele que te criou, naquele que cuida de você. Né? E Deus começa a mudar. Esse é o maior milagre, né? Os milagres que acontecem na nossa casa, na nossa família. Né? O filho, a filha que está distante, permaneça, continue orando. Não desanime, persevere. É pela perseverança, é pela confiança, é pela certeza que nós temos um Deus que faz, um Deus que muda, um Deus que transforma. Louvado seja Deus. Hebreus 11 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. É interessante a gente ver aqui o testemunho para nós, porque Deus testemunhou para eles, né? Vai aparecer várias vezes essa palavra aí, testemunho, né? Deus testemunhando e honrando aquelas pessoas que criam nesse Deus, né? E as pessoas achavam que debochavam e falavam: esse Deus é não é nada. Então, olha aí esse Deus. Né? Quantas vezes a gente vê aí no Antigo Testamento várias passagens sobre ele. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, porque alcançou testemunho, de novo a palavra aí, de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, né? Deus dando testemunho por esses homens. Depois de morto, ainda fala. Olha que coisa tremenda. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado. Porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, meus queridos, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os busca. Aleluia! Louvado seja Deus. Lá no versículo 13, todos estes morreram na fé. Depois vocês quiserem, leiam Hebreus 11. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha que coisa linda. Eles morreram na fé. Mas vindo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós somos estrangeiros aqui. Somos peregrinos. Nós não somos desse mundo. Não somos. Porque os que dizem claramente mostram que buscam a pátria. E se na verdade se lembrassem daquela cidade de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Lá no versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. E sim, aquele que recebera as promessas. Né? Nós temos estudado sobre Abraão, né? Aqui na nossa escola bíblica. Receberam as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. É muita fé, né, meus irmãos? Nossa, é muita fé, né? Então nós vamos vendo aqui Deus falando, né, de Moisés, tremendo. Deus vai falando lá no versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados 7 dias, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Louvado seja Deus, grande é o Senhor. Vocês podem ler isso aí. Então, meus queridos, a fé é você estar seguro das coisas que se esperam. E o meio que Deus usa para dar
confiabilidade, segurança, né? Para essas promessas, que essas promessas vão ser cumpridas na minha vida e na sua vida. Você tem que ter essa convicção, você tem que ter essa certeza. A palavra do Senhor diz que nós peça, não tem fé não? Peça a Deus. Tem, falando da oração ainda, que o pastor falou, o pastor pregou, né? Aí eu vi essa semana. Que sabe qual é o momento que você tem mais que orar? Você sabe? É quando você não está com vontade de orar. Esse é o momento que você precisa mais orar. Quando a gente não quer orar. Aí você tem que ir, mesmo que você não queira. E Deus vai trabalhando, Deus vai te fortalecendo. Queridos, e agora, para nós finalizarmos, a soberania, ela foca em Deus, né? E a fé é a resposta que nós damos a essa soberania desse Deus. E quando a fé e a soberania, elas caminham juntas, né? Porque não é aquilo que você quer. Essa certeza não é, eu tenho certeza. Não. É a confiança, é a fé alinhado com a vontade desse Deus. Porque nós somos imperfeitos, mas o nosso Deus, Ele é perfeito. E a vontade dEle, ela é boa, ela é agradável. E por Ele ser um Deus perfeito, Ele sabe o amanhã, Ele sabe de todas as coisas. Mesmo que as coisas ruins venham sobre você, as adversidades, as lutas venham, o Deus está trabalhando. É essa certeza que nós temos que ter. Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Deus está movendo. Deus está movendo terra e céu a nosso favor. De acordo, alinhado com a vontade dEle. Deus vai trabalhando. É a vontade desse Deus. Não é a sua vontade. Aleluia. Esse entendimento que nós temos que ter. Porque nós, queridos, nós queremos estar no controle. Nós queremos ter o controle de tudo. O Mateus queria tomar conta das finanças. Pensou? Tem que ficar pedindo dinheiro para ele? Melhor é pedir para mim, né? A gente quer ter o controle. A gente acha que tem o controle de todas as coisas. Mas nós não temos. Basta uma doença. Você vê, minha mãe está doente. Minha mãe está com câncer. Você falou que está faltando o senhor lá, pastor. Nem sei se o senhor sabia disso. Porque eu não sou de falar, né? Eu não sei se é defeito. É defeito? Eu não gosto, eu sou assim, né? Eu lembro quando eu morava em São Luís, né? Nas lutas que Deus nos tirou daqui, né? Aí fez igual com Abraão. Sai, falou desse jeito lá. Sai da tua parentela. Levantou o próprio, sai da tua parentela. Falou, sai da tua parentela. E Deus nos levou para lá. E é assim que Deus faz. E aí quando Deus, né, a vontade dele, boa, perfeita, agradável, quando ela se alinha, o que essa fé e essa soberania traz para mim e para você? Ela traz confiança em tempos difíceis. Confiança em tempos difíceis. Amém. E as batalhas, né, para a gente suportar. As batalhas que se travam na família, que se travam com os filhos, que se travam com o vizinho, que se travam no trabalho. Essa confiança que nós temos que ter. Então ela traz essa confiança, essa certeza. E a certeza que Deus está no controle. Amém. É isso que essa soberania, essa fé nos traz. Aleluia. A certeza que Deus está no controle absoluto. Deus está no controle absoluto da minha, da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Deus é que está no comando. Deus não saiu do barco. Ele permanece no barco. Aleluia.
ainda que você pense que não. Essa fé e essa soberania nos traz também descanso. Aquela ansiedade, aquele desespero que entra no nosso coração. Nos momentos de luta, nos momentos de batalhas ferrenhas, nos traz descanso, sabendo que Deus está no controle. Nos traz paz. Olha que coisa tremenda. O que é a paz? É o resultado de nós confiarmos neste Deus. Que essa fé, ela descansa na soberania deste Deus. Sabendo que este Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele tem o controle da nossa vida. Assim como Ele tem o controle do universo. É tudo alinhado, os planetas. Mateus já pregou sobre isso aqui. Lembro dessa pregação tremenda que Ele deu. Né? Tudo alinhado. Os planetas, nenhum encosta no outro, não. É só os aviões mesmo dos homens que batem no outro. Mas os planetas, tudo alinhadinho, tudo certinho. Não é mesmo? Porque Deus é perfeito. O Wisler fala, pastor, não tem como melhorar. Deus não tem como melhorar. Eu já mudei, não melhorei. Não tem. Porque o nosso Deus é perfeito. Tremendo. E essa festa soberania nos traz também esperança. Esperança que nós vamos morar com este Deus. Porque nós somos peregrinos nessa terra. Somos forasteiros aqui. Você é forasteiro, meu irmão. Mas vai ficar aqui, viu? Irmãozinho. Yuri. Não, gente. Edevando. Aí ele estava lá treinando, lá a gente foi para Cuiabá. Foi para lá, não, foi para não. Não, esse último com ele. São José. Foi São José dos Campos. Por isso que eu não vim na igreja, pastor. Aí eu não fico em casa não, viu gente? Quando eu não venho, porque eu viajei, alguma coisa está acontecendo. Aí eu chamando o menino de Uri, e eu olhando na camisa dele, é de o quê? Qual que é o sobrenome? Nery. Eu falei, é D? Que coisa esquisita. É D? Não é Yuri? Eu não falei nada, né? Não tinha muita coisa com ele. Eu falei, eu não vou falar nada, eu vou perguntar. Aí na hora da passagem lá, que ele foi do avião, eu falei, ó, o nome do menino é Edevandro, não é Yuri, né? Edevandro. É Edevandro e Yuri, tá, gente? Isso é um nome, né? Complicado. E aí estragaram a mala dele lá no aeroporto. Ele tem uma sorte com isso, né? As malas, some as malas. As nossas foram lá em cima, a dele, pegaram e botaram lá embaixo. Então já aconteceu da outra vez. Estragaram a minha mala. E ele assim, ele é paraense, mas não parece comigo não, porque paraense, eu sou mineira, mas o sangue aqui é paraense, né? Pai e mãe, e ele é calminho. Subiu a mala, eu espero. Aí o que acontece quando a gente chega aqui? Mala dele quebrada. Falei, eita, vai orar, meu filho, vai orar, porque é outra mala quebrada. Essa que ele estava já era a mala que eles tinham dado. E a outra mala quebrada, louvado seja Deus. Querido, fé e soberania nos traz certeza de que Deus se importa. Amém. Louvado seja Deus. A certeza que Deus está cuidando de você. Amém. Que Deus se importa com o seu problema, por menor que seja. Às vezes é pequeno para mim, mas para você muitas vezes é grande. E Deus se importa com isso. E aí, querido, se nós estivermos ligados, se estamos ligados no coração de Deus, se nós não estivermos ligados, como o pastor falou no domingo, sobre a oração. Oração, palavra tremenda, falou muito no meu coração. Se nós não estivermos ligados no coração de Deus, como que é que você fica ligado? Olhando para cima? Esse Deus que criou todas as coisas, Ele quer uma coisa de nós, Ele quer intimidade. E é duro, né? Ele vai falar assim, vou orar. Aí você passa o dia, você orou.
Acontece comigo só. Né? Você fala, bora, acabou o dia. E se nós não estivermos ligados ao coração de Deus, nós não vamos saber o que é que Deus está fazendo. Se você não estiver conectado através da oração com esse Deus, você não vai saber o que esse Deus está fazendo. Você está desligado. Você não está conectado. E assim como esse Deus fez esse mundo, né, físico, Ele também fez um mundo espiritual. E a gente só se conecta com Ele através do mundo espiritual. Porque nós somos espírito, né? Deus é espírito. E para a gente falar com Ele, Ele mora aqui dentro de nós. Então você precisa estar conectado com Ele na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ore. Como o pastor Júnior falou. Falando muito seu nome hoje em dia, né, pastor? É para o povo lembrar, pastor, da oração. A Lulu lembra. A Lulu já falou que nós temos que orar. Temos que orar. Ore, que a oração da fé se submete à soberania de Deus. Porque o nosso Deus, Ele está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos? Deus, nós te louvamos. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é esse Deus todo-poderoso, Deus tardio em irar-se, Deus que tem misericórdia de nós, Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos escolhido. E somos gratos, Pai. Gratos porque nós temos um Deus que é pessoal, um Deus que quer ter um relacionamento de fato e de verdade com a igreja, com a tua igreja, que somos nós. Que o Senhor levante desta igreja intercessores. Levanta, Senhor, tira o teu povo do comodismo. Tira os teus filhos, ó Pai, do comodismo espiritual. Tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti. Tudo aquilo que é impedimento para que o Senhor venha trabalhar e agir nas nossas vidas. Deus, que o Senhor arranque, que o Senhor tire. Ah, Deus, e que o Senhor venha trabalhar para que sejamos uma igreja forte. Que a Tua palavra diz, Senhor, se a igreja é forte, as famílias fortes são igrejas fortes. Por isso, a família está no coração do Senhor. Nós queremos ser fortes em Ti, Pai. Toda distração, tudo aquilo que Satanás tem tentado contra o Teu povo, todo laço, toda armadilha, Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós anulamos como igreja do Senhor. Que a Tua palavra diz, Senhor, onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos ali, Senhor, isso aqui nós somos mais de 3, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha fazer. Deus, eu te peço agora em especial por cada família aqui representada. Sabemos, Deus, que cada um tem as suas lutas, os seus problemas. Ah, Deus, mas o Senhor é fiel e justo para nos abençoar, para trabalhar e para intervir a favor dos nossos filhos, a favor, Senhor, dos esposos, das esposas. Deus, que nessa noite, o Teu Santo Espírito, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos esta noite, e vai visitando a nossa família, aqueles que estão longe do Senhor, que o Senhor resgate, que o Senhor os alcance. Nós cremos no poder dessa palavra, que essa palavra é a verdade. É verdade absoluta, é a verdade única. Nós cremos, Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Louvado seja o Teu nome. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque não há outro Deus além de Ti. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Obrigada, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.
Vamos